E já estamos em direto para a segunda parte do nosso Sintonia de Ataque, onde vamos olhar para o Campeonato de Portugal, para a Liga 3 e para a segunda Liga. E vamos começar sem mais delongas, até já pela Liga 3, fase de apuramento de campeão, com os resultados da jornada 5. 1 de dezembro 1, Luciano Lourosa 3, Varzim 1, Sporting B 1, Faf 0, Belenenses 1, Amarante 2, Atlético 0. A classificação dita que nesta altura, em primeiro lugar, o Luciano Lourosa para o Luciano Lourosa com 12 pontos, segundo lugar para Sporting B e Belenenses com 8, quarto lugar para Amarante, Faf e 1 de dezembro com 6 e sétimo lugar para Atlético e Varzim. Temos casa cheia, podemos começar já pelo Américo Teixeira. Há pouco ia sempre colocando aqui a talho de foice o Lourosa, agora é o tempo de falarmos de Lourosa. Como é que vê a classificação, como é que vê os resultados e esta vitória importante, acredito eu, do Lourosa fora de casa? Claro, todas as vitórias são importantes nesta altura em que há tão poucos jogos. O Lourosa cumpriu a sua obrigação, fez mais um belíssimo jogo, deliciou-nos, portanto, enfim, pelo menos os que estavam, portanto, em Lisboa, enfim, a apanhar a chuva, mas isso é outro assunto, e a malta que estava em casa a ver a televisão sossegadinhos, deliciaram-se a ver, portanto, o início daquele jogo. Foi fantástico, as coisas começaram a correr bem e pronto, e o Lourosa depois conturbou e não teve grandes dificuldades em vencer esta partida. Aliás, acho de que foi o jogo de que nesta fase, portanto, final, foi o jogo que nos correu melhor e mais de feição, portanto, foi este jogo. Eu não sofri quase nada, estava tranquilíssimo a ver, portanto, aquela partida de futebol. É um jogo que fica marcado por uma vitória tranquila. Ele já deu a análise toda no programa anterior, por isso é que foi rápido. Missa Xaló, como é que viu esta... Até porque o 1 de dezembro é uma equipa que vinha da Série B, que o Mister defrontou. É um 1 de dezembro que poderia ter uma palavra a dizer. Eu recordo-me que tinham falado sobre isso neste campeonato. Ele e o Atlético, pela forma como acabaram o campeonato. O 1 de dezembro foi um osso duro de roer para o Lourosa, ou não? Boa noite. Não, eu concordo plenamente com aquilo que foi dito. O Américo falou aí muito bem. A equipa do Lourosa foi categórica naquilo que foi a vitória. Foi uma vitória muito tranquila, em virtude de um início muito forte. Para além daquilo que foi uma adaptação clara às condições atmosféricas, aquilo que poderia eventualmente ser uma dificuldade acrescida, e eu tinha avisado que aquele campo é um campo muito ventoso, mas efetivamente o Lourosa passeou um pouco naquilo que é um 1 de dezembro. Não era uma das equipas que eu pressupunha como capacitante ou com a capacidade para lutar por coisas mais fortes, e a prova evidente é que deixaram sair o próprio treinador que estava na primeira fase. Portanto, uma equipa que quer alguma coisa não deixa de sair o treinador. De qualquer maneira, em relação ao Lourosa, efetivamente foi um passeio que Lourosa que vai ter agora mais uma saída, e os próximos 3 jogos, na minha perspectiva, são muito importantes para aquilo que poderá ser até a cimentação e a consolidação no primeiro posto. Não sei se há algum comentário em relação às outras equipas. Sim, a análise é ao campeonato. A análise é igual. O Belenenses ressurgiu, e a verdade é que também, de uma maneira de contexto classificativo, há aqui um facto altamente interessante, que é o último classificado com 5 pontos está a 3 pontos do segundo lugar, o que denota um pouco esta situação, para além daquilo que foi para mim, e eu até estive a ver o jogo. O Atlético foi uma desagradável surpresa, porque não conseguiu estar ao nível que eventualmente eu poderia supor. Em relação ao Belenenses, pronto, é a normalidade deste campeonato, e portanto isto vai ser uma luta até ao fim, sendo que o Atlético joga as próximas 3 jornadas, curiosamente, em Lisboa, não sai de Lisboa. Rodrigo Nunes. Boa noite. Sim, acho que o Lourosa demonstrou claramente que está bem e recomenda-se, portanto, venceu bem, com tranquilidade. Acho que mais um joguito ou outro e temos que dar as boas-vindas ao Lourosa à segunda Liga. Não comece com isso. Porque é uma diferença, começa a ser uma diferença grande, não só nos pontos como na capacidade do Lourosa em relação aos outros.
aquilo que eu disse, de que o primeiro 2-3 jogos já começávamos a perceber mais ou menos a situação, e se nos primeiros não tinha essa percepção, agora começas a ter. Realmente o Atlético é capaz de ser mesmo uma desilusão, não está a ter uma fase final tão boa como teve a fase inicial. Isto está-se a aproveitar o Belenenses e o Sporting B, que são o segundo e o... E agora há o VAR também, não é? Para o Atlético. Ok. O segundo e o terceiro. Os do Norte estão a desiludir um bocadinho, tirando o Amarante, que foi se calhar o jogo mais difícil de Lourosa, foi com o Amarante. O Amarante agora ganha bem ao Atlético, mas quer o Varzim, quer o Faf, pronto, ando para ali. E se calhar vamos ter uma equipa do Norte a subir, que vai ser o Lourosa, e se calhar vamos ter uma do Sul, porque os restantes equipas do Norte não me parece com estofo para lá chegar. Vítor, ainda estamos numa fase inicial, são apenas 5 jornadas, mas é também um campeonato curto, são 14 jornadas, estamos a 2 jornadas de virar. Portanto, ainda estamos naquela fase inicial que analisamos tudo em conjunto, mas que já pode querer dizer alguma coisa para o desfecho deste campeonato. Como é que vês o momento do campeonato e, como é óbvio, também o momento do Lourosa? Boa noite a todos, meus colegas de painel, quem nos ouve. Efetivamente, o Lourosa entrou neste jogo de forma muito determinada a querer ganhar o jogo rapidamente. E sinal disso foram os golos muito prematuros que marcou. Portanto, os 3 golos que marcou foi na primeira parte e, portanto, denota bem que a equipa entrou para dentro de campo para ganhar o jogo e tentar arrumar o resultado o mais rapidamente possível. E, portanto, o Lourosa soma 4 vitórias consecutivas, só perdeu em Alcochete e tem feito um bom trabalho. Recordarmos que na época passada o Américo, com como é que é, caldos de galinha, Cautelas e caldos de galinha. cautela e caldos de galinha, não fica mal a ninguém. Nunca fizeram mal a ninguém. E, portanto, avisado que está da época passada, que teve 5 vitórias e um empate seguidos e acabou por não conseguir o objetivo principal, esta época as coisas estão novamente a correr bem, mas em 2 jogos tudo se altera e, portanto, é verdade que tem 4 pontos sobre o segundo classificado e o terceiro, é verdade que tem o dobro dos pontos do FAF e do 1º de dezembro, mas 2 jogos tudo pode mudar e começar a tremer. Portanto, nós ultrapassamos agora 1/3 do campeonato, daqui a 2 jornadas fazemos o fecho da primeira volta. O Lourosa está melhor, o Lourosa joga melhor, tem alcançado os seus objetivos nos resultados semana após semana, mas é preciso manter a calma, é preciso manter a serenidade, sabendo que ainda há aqui muitos jogos pela frente e jogos difíceis. Salientar esta terceira derrota consecutiva do FAF, a jogar em casa contra o Belenenses. Portanto, o FAF soma a terceira derrota consecutiva. Nós aqui também, e eu próprio dizia no início deste campeonato que o FAF poderia ser uma das equipas que iria disputar a subida. Não está fora dessa discussão, está apenas a 2 pontos do segundo classificado, mas mais do que o resultado é o futebol jogado. E o FAF não está a jogar um futebol que nos encha as medidas, ou que me encha as medidas. Aquele FAF que foi bastante forte ao longo do campeonato regular. É verdade que perdeu 4-1 em São João de Beira, mas São João fez também um jogo muito bom, mas o FAF tem uma grande equipa, mas não está a conseguir, e esta derrota em casa contra o Belenenses creio que poderá fazer mostra daquilo que é a aspiração do FAF. Esta vitória do Amarante, importante, contra o Atlético, soma 2 vitórias em 5 jogos, e portanto não está... É engraçado aquilo que o Mr. Chaló dizia há bocadinho. Nós temos apenas 3 pontos entre o último e o segundo classificado. Tudo pode mudar, tudo pode virar. E mesmo o Lusitânia de Lourosa, que tendo a pontuação que já falámos, tudo pode acontecer. Há alguns sinais
mas creio que os adeptos de Lourosa estão muito contentes pela vitória, por estar neste momento em primeiro classificado, mas para a semana tem um jogo muito importante e logo veremos se esta cadência de resultados e de jogo se manterá. Já vamos a essa antevisão. Jorge, como é que vês também o momento de Lourosa e aquilo que é a classificação nesta altura? Bem, eu acho que é uma jornada que se o Lusitano de Lourosa, em termos de planificação, tivesse desenhado, eu acho que dificilmente ela poderia ter corrido melhor em termos do que foi a sucessão de resultados. Começa desde logo pela forma como correu o jogo contra o 1º de dezembro. O Sr. Américo diz que está descansado, depois pudera, e eu também ficaria perfeitamente descansado, só aos 10 minutos, se tivesse a ganhar 2-0 em casa do adversário, com 2 cantos, com o central de 21 anos a marcar 2 golos. Eu também estava, acho que é 21. 20. Ou 20. 20. 20. 20. Eu também estava perfeitamente descansado. Ainda mais descansado estaria se ao minuto 45 ou 44 fizesse 3-0. E só não ficou totalmente descansado e aproveitou até para ir dar umas voltas, porque sofreu 3-1 mesmo a acabar a primeira parte. Foi um jogo em que quase tudo correu bem à equipa do Lusitano de Lourosa. É óbvio que qualquer que fossem as dificuldades que o 1º de dezembro pudesse colocar no jogo à equipa do Lusitano de Lourosa, ficou claramente condicionadas quando aos 10 minutos está a perder 2-0. Para o bem e para o mal, está a jogar contra uma equipa muito experiente, uma equipa muito batida, como esta equipa do Lusitano de Lourosa, composta por bons jogadores. E não, um bocadinho o Sr. Américo falava de um jogador que o Lusitano de Lourosa foi buscar agora há pouco tempo e que entrou de caras no 11. É só o Sr. Arsénio, que tem não sei quantos jogos na Primeira Liga, não sei quantos jogos na Segunda Liga, que é um jogador tremendo para este nível, como é óbvio, que tem uma experiência acumulada brutal, mas nós olhamos para o restante da equipa do Lusitano de Lourosa, é verdade que não há muitos com experiência de Primeira Liga, se é que há mais algum, agora de repente penso que não há mais nenhum, mas todos eles têm muita experiência em termos competitivos. Portanto, apanharam-se ali a vencer cedo 2-0, ainda fazem o 3-0, perante uma equipa de seu interesse que pareceu um bocadinho fora de pé. Com o Lusitano de Lourosa a saber condicionar muito bem o Rui Batalha. O Rui Batalha condicionou e parece-me que naquele momento basicamente amputou grande parte do que era o jogo ofensivo da equipa do Sintrense. Capacidade de desequilíbrio do 1º de dezembro através do Rio. Até porque depois, pelas faixas, o 1º de dezembro estava a ter enormes dificuldades com os seus laterais para conseguir arranjar profundidade ou sequer largura. Portanto, conseguiu por aí resolver bem o problema a equipa do Lusitano de Lourosa, que depois beneficiou de uma sucessão de resultados que lá está. Eu acho que dificilmente poderia querer melhor do que isto. O Sporting B, se perdesse também, se calhar não era pior. Foi à la carte. Mas assim também não foi mau. O empate não foi mau. Devo confessar que não estava na minha previsão que o FAF perdesse com o Belenenses, de todo. Aliás, eu ontem falava com o meu filho, que no outro dia tinha ido fotografar o FAF com o 1º de dezembro, precisamente. E o meu filho na altura disse-me logo, já vi alguns jogos do FAF, mas ele comentava-me e dizia: o FAF tem muito boa equipa. O FAF tem muito boa equipa e eu acho que eles vão andar sempre lá em cima. E ele ontem estávamos a falar, ele disse: o FAF com quem é que vai jogar? Eu disse: vai jogar com o Belenenses, vai espetar poucas. E eu sou sincero, eu disse-lhe: não é assim tão linear quanto isso, mas à partida acredito que o FAF vai vencer o Belenenses. O que é certo é que não venceu, e eu acho que eram muito poucos aqueles que esperavam que ontem o FAF somasse a 3ª derrota consecutiva. Acho que eram muito poucos aqueles que se acreditavam que isso iria acontecer, e junta-se depois aqui o fecho da jornada com o resultado que é uma espécie de soco no estômago para a equipa do Atlético. Vinha de uma vitória muito saborosa, podia ser aqui o ressurgir claramente da equipa perante um bom adversário, não tenho a mínima dúvida em dizer isso. Esta equipa do Amarante, muito bem orientada, uma equipa que já joga junto há algum tempo, mas o que é certo é que leva aqui um soco no estômago, e não sei até que ponto é que isto não poderá ter repercussões num futuro mais ou menos próximo para esta equipa do Atlético de Portugal, sendo certo que já a seguir tem um jogo
A nível das repercussões é fácil, é mostrarem um vídeo a qualquer equipa que esteja lá do Lourosa ano passado e dizendo que aquilo que se alcança à quarta ou quinta jornada não vale nada. E portanto isso aí deita por terra qualquer tipo de desmoralização. Eu vou aqui pela diapasão do Sr. Américo, é a questão das tendências. Ou seja, quando haveria ali uma possibilidade de construir tendência para a equipa do Atlético, logo a seguir levar esta derrota. Há aqui um ponto que é muito importante. Digamos que o Pássaro está fácil de agarrar, não é? 5 pontos para 8, porque há um objetivo que é ser primeiro, claro, primeiro ou segundo. Depois ainda há o terceiro. A bola extra, que é o play-off. E portanto a distância pontual é uma distância muito curta e isso acho que alimenta. Vai sempre, há uma coisa que eu garanto, vai sempre haver um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto e um sétimo. Mas aquela história do tamanho. Mas não acho que nesta altura seja uma preocupação preponderante. Mas agora tenho que perceber, o São João de Beira ainda mede 1,80m ou está no 1,79m outra vez? Agora já baixou uns centímetros. Só à parte. Já foi para 1,78m. O Lourosa, para além de ser primeiro classificado, é o melhor ataque e a melhor defesa. Portanto, isto traduz efetivamente uma simbiose de vários pontos, itens positivos. Eu ouvia também uma coisa que achei curiosa. Eu estive a ver o jogo, vi quase o jogo todo do Lusitano Lourosa no sábado e trazia um dado à colação muito interessante, que é a quantidade de golos de bola parada do Lusitano Lourosa já soma só nesta fase. Sim, sim. É muito significativa. Permite-me, eu não estou aqui para comentar, mas o segundo gol de Lourosa é um golão. O segundo gol de Lourosa é um golão. Sim, é um bom pontapé. Mas é um pontapé. Mas parece. São 3 bolas. Mas parece estudado. Eu quero dizer, isto parece-me estudado. Não parece que seja que caia ali por acaso o movimento do Bruno. Parece-me que é no sentido de ter a bola ali naquele. Não sei se seria para o pé. Mais afastado. Não sei se seria para o pé, mas acho que há ali o movimento do bloqueio, não é? Que não se pode dizer agora o bloqueio. De ver os lances. Primeiro é a maneira como se marca e depois a maneira como não se defendeu. E se calhar. Sim, mas há os bloqueios dos jogadores de Lourosa que libertam. Aquele segundo lance, a zona está completamente destruída. Não é? Está completamente mas a minha ideia é que eles ficam no bloqueio, os jogadores do primeiro dezembro. Se tu reparares, já agora, portanto, isto é interessante e evidente, são os pormenores técnicos que há uns que observam melhor do que outros. Atenção, América, eu sou o que menos percebo aqui no meio disto tudo. Não, isto não tem nada a ver com perceber, às vezes é uma questão de sensibilidade. O Bruno, em vez de fazer o movimento para a frente, faz para trás. Exatamente, ele faz o movimento para trás e vem agarrar a bola com o pé de costas. É um movimento técnico extremamente difícil. Claro. E o Jalo que diga. E isto são às vezes algumas coisas de que nós, portanto, enfim... Era o dia dele. Exatamente. Era o dia dele. Tudo corria bem. Ele nunca tinha marcado nenhum golo na nível sénior. Nos juvenis ele já tinha marcado, era um miúdo que ia lá à frente e fazia alguns golos de cabeça, principalmente. Mas pronto, foi uma alegria tremenda. Mas poderia-se dizer que o resultado foi circunstancial devido aos quetes. Não, o Lourosa logo que entrou, logo no primeiro minuto, foi logo, antes, exatamente, portanto, foi logo. Podia ter marcado antes. Há aqui na verdade uma substância muito apertada. Vou lançar então a próxima jornada, a jornada 6, Sporting B FAF, Atlético Lusitano Lourosa, Belenenses Amarante e o Varzim 1º de dezembro. Todos os jogos a disputarem-se no próximo sábado. A próxima jornada vai ser importante, Américo Teixeira? São todas, e todos os jogos são importantes, exatamente por isso que nós estamos a acabar de falar. O último tem 5 pontos e o segundo tem 8. Quer dizer, o último pode, eventualmente, portanto, ser o segundo classificado para a semana. Portanto, todos eles são importantes. O Lourosa acha de que o ano passado que fez, o único, portanto, só à parte, o único que não vai mudar de posição, independentemente do resultado que tenha, é o Lourosa. Acho de que já foi dito aqui por alguém que eu agora não recordo, e isso é um dado de facto fundamental, é que é o segundo ano. Nós acho de que aprendemos, e por isso, portanto, quando li o Rodrigo falou de que no pássaro na mão, eu fiquei logo aflito, porque eu tinha dito aqui no ano passado que o Lourosa já tinha pássaro e meio, nem era 1, era 1,5. E não digam. Portanto, eu espero bem que eu também não disse que o Lourosa tinha o pássaro na mão, disse que está quase na altura de dar as boas-vindas ao Lourosa, e tem mais do que isso. Exatamente, mas enganamos-nos, não é? Eu estava à espera que acabasse, que ia dizer que dar as boas.
Todos nós aprendemos, eu aprendi a não dizer, a não falar antes do tempo. Com toda a franqueza, eu espero bem de que os responsáveis. Ou isto muda muito, vai começar o Lourosa agora a não jogar grande coisa e os outros vão começar a jogar muito. Não, Porque o ano passado podia ser situações que o futebol é fértil e que uma sorte aqui e ali. Agora, o Lourosa tem ganho os jogos convincentemente. Por isso, e os outros não estão a jogar grande coisa. Eu também tenho. O 1º de dezembro, o que é? Uma equipa banalíssima, não é? Se calhar foi porque jogou com o Lourosa. Eu já não gostei muito do 1º de dezembro quanto ao FAF. Acho que eles são muito altos, muito grandes só, têm muito tamanho só, não têm grande qualidade. E a maioria deles são estrangeiros, não são? É a maior parte. Não gosto de correr muito. E quando eles sofrem golos de cantos com todos eles quase com 2 metros de altura, já em FAF foi assim. Já em FAF eles perderam. Estar, às vezes, lá está, estar atento a alguns pormenores para chegar o 1º de dezembro se calhar não vai fazer moça a ninguém. Agora, se temos o Atlético que já está a 8, 9, o Atlético já está a quantos pontos de Lourosa? Está a 7. Mas está a 3 da subida. Pronto, mas se eu estou a falar, estamos a falar de Lourosa. É evidente que isto está muito equilibrado. Então só há 4 jogos ou 5, tem que estar equilibrado. Mas o Lourosa está na frente. E depois outra coisa, e você disse, e eu também, e todos nós aqui confirmamos isso. O Lourosa tem uma derrota onde mereceu ganhar. Sem dúvida. Aliás, eu acho que essa derrota foi o impulso, de facto, para nós ainda nos agarrarmos mais, porque se perdêssemos outra vez a seguir, era complicado. E foi uma maravilha. Nós temos percebido de que perdemos com o Sporting, mas que jogámos melhor que o Sporting. Sr. Américo, eu não me como para mim estar a fazer aqui lembrar o que os colegas dizem, mas o Vítor disse qualquer coisa deste género. Esta derrota sob a vitória. Pode ter o início, foi e o Sr. Américo foi um bocadinho para cima dele, que ele só tinha 1,70m, estou a brincar agora com isto, mas que uma derrota era sempre uma derrota, e foi o Sr. Américo que disse, uma derrota é sempre uma derrota. Mas normalmente as derrotas, e no futebol é rara a exceção de que quando uma equipa joga, é raro uma equipa jogar melhor e perder. É muito raro. E o Jaló, se eu estiver a dizer alguma anormalidade... Tem alturas que normalmente acontece. quem joga melhor ganha. Há alturas que você esquece do guarda-chuva e vem um sol desgraçado. É verdade. Mas quem joga melhor tem agora dá mais alento e dá está mais perto da vitória do que jogar mal. Na prática é o que é. Na prática é o que é. Não, Olha, eu vou-lhe dizer, o Lourosa ganhou o jogo no 1º de dezembro, foi por jogar melhor ou por jogar pior? Por jogar melhor? Não, porque marcou 3 golos de bola parada. É verdade, é essa? Tá bem. Como é que marcou os 3 golos? Dizer, não vale, não joga bem. Quer dizer, o Bruno a fazer aquele movimento. Há bocado disseste que o Lourosa treinou de facto os cantos. Certo. E o Bruno faz aquele movimento. Na minha perspectiva, jogar este bem. passado recente do Lourosa, e eu concordo com isto tudo, além da prestação, ser derrotado, mas ter uma ótima prestação, é perfeito. A grande questão é que depois em casa há aquele jogo que é ganho nos últimos minutos. Isto é que dá um alento, muito grande, não é? Porque depois de estar ali... Mas não foi um jogo que ganhou nos últimos minutos, foram vários jogos. E foi por estar a jogar bem que ganhou esses jogos nos últimos minutos ou por ter a criança que ia ganhar? Tive a Mas crença. jogou melhor. Teve a crença. Jorge, nós no início desta Quando se marca um época... gol nos últimos minutos é por estar a jogar melhor com os outros? Não, Então não é. pode ser. Pode ser, isso pode acontecer. Cada jogo, Contestar, mas não. cada jogo. Daqui a pouco defende-se a teoria de quem joga mal é que ganha. Não. Cada jogo, e eu também acho que marcar golos de bola parada é jogar bem. É sinal que se treinou, é sinal que se testou. Portanto, É um os jogo lances de diferente, bola é um jogo parada, à parte. E para se chegar aos cantos teve que se chegar à baliza do exatamente. adversário. E, É um portanto, jogo à parte. é porque se treina, e o Mister treina certamente vários lances de bola parada, porque sabemos que hoje a bola parada tem um impacto enormíssimo no resultado final de um jogo, e portanto já também se trabalha a criatividade da bola parada. Em relação aqui à questão do próxima jornada, o Lourosa vai ao Atlético, um jogo tendencialmente difícil. Pode aqui também estar o Atlético com o orgulho ferido e encontrar neste jogo contra o Lourosa
a sua tentativa de tábua de salvação face àquilo que tem sido a expectativa versus resultados. Peter, permite-me só dar outra nota. É o segundo jogo consecutivo fora do Lourosa e os 2 jogos no Sul. Portanto, também aqui no calendário, se conseguir virar com vitória, pode ser positivo, uma vez que depois irá receber 2 jogos. Tem 2 jogos em casa. Era um bocadinho isso que eu estava a falar. Contra o Sporting e contra o Belenenses. É o último, é o Belenenses e depois é que é o Sport. Portanto, O último da primeira. sim, mas o Lourosa vai ao Atlético e depois tem 2 jogos importantíssimos com aqueles que estão neste momento em segundo e em terceiro lugar da tabela, e pode acontecer que um bom resultado nestes 3 jogos praticamente carimbe, porque vai jogar em casa. Se me permitisses, Vitor, que só queria para terminar. O Lusitano de Lourosa fez o jogo no 1º de dezembro, vai ao Atlético, joga em casa, portanto, depois faz Com os dois, o segundo e o terceiro. joga em casa 2 jogos seguidos, e depois o mais curioso é que no fim o calendário, e estamos a falar só em Vai ao teoria, Belenenses. em teoria, e depois temos 2 jogos, mais 2 jogos em casa. Temos o A seguir 1º de vais ao dezembro. Varzim, Não, a seguir vais ao Varzim, não sei, e ou depois então eu estou a explicar mal. recebes o Faf. Não, explicar tem bem. 2 jogos agora na viragem da primeira para a segunda volta, mas Depois depois tem mais ainda 2 tem jogos. mais 2 jogos em casa porque os fez fora. Lusitânia Um primeiro já de dezembro e conseguiu. Lusitânia Está a falar a nível dos Não jogos é? consecutivos. Portanto, isto Na é, penúltima e antepenúltima jornada. na teoria, como é evidente, estamos a falar, portanto, em termos de futuro, na teoria, o Lourosa tem um calendário espantoso. Se ganhar no Atlético, então, Américo, o calendário do estou um Lourosa bocado é como o Rodrigo, espantoso. mas... Américo, o calendário do Lourosa é espantoso se ganhar o próximo jogo. Não, isso não ganhar, Se ganhar o próximo ninguém muda jogo- o calendário está lá. Se Certo. ganhar é muito melhor. Se Mas perder, se ganhar o próximo jogar jogo, 2 jogos em casa porque contra o Belenenses, vocês- contra o 1º de dezembro e depois vocês- os outros 2. vocês são da montanha e da planície. Vocês tanto vão lá acima como andam cá em baixo. Em termos de motivação. E não corram, já falámos sobre isso aqui no programa, o mesmo risco que foi na época passada. Ok. Porque o que é para vocês mais importante é o próximo jogo. Claro que nós aqui no programa falámos daqui a 2 jogos, daqui a 3 jogos, que é importante e temos calendário, porque vão jogar com 2 equipas de Sul, vão jogar com aqueles que neste momento são o segundo e terceiro, mas daqui a 3 jornadas o Sporting pode ser o último e o Belenenses pode ser o último. E o Lourosa já pode estar a meio da tabela. Mas não é para chegar aí que eu referi. Jogo a Portanto, jogo. isto é exatamente jogo a jogo. Jogo a Mas jogo. não é para isso, é que teoricamente, de facto, o Lusitano Lourosa ultrapassando estes 2 jogos fora, e se o ultrapassar com êxito, fica teoricamente, e teoricamente é que nós podemos perder os jogos todos. A seguir já a Claramente, teoria vai para claramente. uma maneta. Agora, teoricamente, uma equipa de que consegue ter vantagem de 5 pontos ou 4, mesmo que sejam os mesmos, 4 pontos em relação ao adversário, e depois fica com 2 vezes repetir os jogos em casa, teoricamente está muito mais forte e mais perto de chegar Jorge, ao próxima fim, jornada. em primeiro lugar. A próxima jornada é sempre a mais importante de todas, garantidamente. No que toca à próxima jornada, há aqui um jogo logo que me parece de destaque, que é este Atlético de Lusitano de Lourosa, por tudo o que ele encerra, sendo que a equipa do Atlético é uma belíssima equipa. Não é por acaso que aplicou o que aplicou há 15 dias, ou vai fazer, há uma semana atrás, neste caso, à equipa do Fafa, a receita que lhe aplicou. O Lusitano de Lourosa, naturalmente, que quer prolongar este ciclo de vitórias, mas permitam-me, eu acho que o jogo é muito mais decisivo para a equipa do Atlético que para a equipa do Lusitano de Lourosa. Não digo isto no sentido de retirar responsabilidade à equipa do Lusitano de Lourosa, digo isto no sentido da responsabilidade que a equipa do Atlético tem que ter para este jogo, caso queira lutar pela subida de divisão. Isto mais numa jornada em que temos um Sporting BFAF que me parece que será também ele um jogo muito, muito interessante de se seguir. Em teoria, penso que o Varzim terá um jogo mais ou menos acessível à sua medida, em teoria. Depois na prática veremos. É que o 1º de dezembro pode não ser uma grande espingarda, aceito, mas já tem 2 vitórias. Dificulta sempre. Por muito bom que não seja, para ter ganho alguém já 2 vezes numa série destas, é porque tem naturalmente méritos. E por último, este Belenenses Amarante, que me parece ser um jogo em que qualquer uma das equipas quer não deixar de ver
de perto, naturalmente, os da frente. Sendo que, se possível, qualquer uma das equipas quer naturalmente vencer o jogo. Eu diria que o cenário ideal para a equipa lusitana de Lourosa, como é óbvio, seria vencer o jogo. Porque eu acredito que se vencer o jogo vai ficar muito rapidamente com uma vantagem muito, muito, muito significativa já para até mesmo para o quarto lugar. Já nem digo para o segundo e para o terceiro, digo para o quarto lugar, já uma vantagem muito, muito significativa. Rodrigo Nunes? Bom, há aqui uma coisa que nós temos que eu tenho que referir. Nós fizemos aqui o nosso papel, e o nosso papel é comentar resultados e exibições. Temos que dizer aquilo que temos dito. Eu compreendo aquilo que o Vítor está a tentar dizer e percebe-se, isto pode virar, temos de ter cuidado, o Ser Américo é aflito, preocupado, mas isso compete ao Presidente de Lourosa e ao Diretor Desportivo de Lourosa fazer esse discurso no balneário. Mas tem que ser eles, não sou eu aqui a comentar que vou estar a dizer isso, até porque a mim também ninguém me ouve, ou as pessoas que deviam de ouvir não me vão ouvir de certeza. Portanto, aquilo que interessa é nós comentarmos os resultados e as exibições. E até ao momento os resultados têm sido excelentes para a Lourosa e as exibições têm sido, em relação aos outros, muito melhor, categóricas quase. Portanto, o Lourosa tem todas as condições. É evidente que um resultado negativo num campeonato tão curto muda muita coisa. O Lourosa ganha no Atlético, soma 6 pontos. O Lourosa perde no Atlético, cria aqui um problema e vai depender do que os outros eventualmente fizerem, que eles estão mais próximos. O Mister dizia que o Lourosa iria ficar sempre em primeiro, está a mais 3 pontos do segundo. Está a 4. Está a 4, portanto ficará sempre. Portanto, o Lourosa neste momento é a equipa que está em melhores condições para, se tiver um dissabor, não afetar muito. Ou o Atlético, quem é que vai afetar? O Atlético se perdeu com o Lourosa, tem o seu campeonato quase feito, só se as coisas mudarem radicalmente. Portanto, é importante. Desculpe, Roberto, que é quase feito em relação ao primeiro classificado. Ao primeiro, sim, depende do. Em relação ao segundo e ao play-off. Sim, acredito, depende do que o segundo fizer. Imagina que o segundo ganha e o Atlético perde, já fica uma diferença muito grande. E ainda nem sei se o Sporting jogou com o Atlético. Parece que ainda não jogaram, não é? Se calhar é o jogo a seguir. O jogo a seguir é Sporting e Atlético. Não, é Sporting B, FAF. Esta jornada, já está a dizer a próxima. Espera que já lhe confirmo. Esta é a próxima, Sporting B, FAF. Mas a seguir. A seguir é a jornada 7. Jornada 7, Lusitano de Lourosa Belenenses, FAF Varzim, 1 de dezembro Atlético, Amarante Sporting. Empataram a 0, o Sporting B e o Atlético. Isto para dizer o que é. O Lourosa está bem. A próxima jornada é importante, como vai ser a outra a seguir, num campeonato tão curto. Todas as jornadas vão ser importantes e os resultados. Já está um terço do campeonato feito. E os resultados vão ser importantes. E esta diferença mínima entre o segundo e o último faz parte. Por isso é que são a série dos primeiros e são os 8 melhores que lá estão. E o Lourosa está a ser o melhor dos 8. E esperemos todos que continue a ser, que para o ano vamos ter aqui 2 derbys fantásticos. Francisco, já lá. O Rodrigo começou a dar as boas-vindas e terminou a dar as boas-vindas, América. Eu não tenho muito a acrescentar. A única coisa que me parece, em termos de comentário, que poderá ser efetivamente bastante forte, é qualquer resultado negativo do FAF. Isto porquê? Isto então é que já são 4 derrotas consecutivas para um projeto megalómano, com um investimento brutal, com uma equipa que é de caras a mais apetrechada, conjuntamente com a Lourosa, na minha perspectiva, são as equipas que, do ponto de vista teórico, têm um plantel muito rico e que, a acontecer, é a segunda vez que o treinador, curiosamente, em funções, acontece a mesma coisa. Ou seja, no FAF aconteceu e no Lourosa aconteceu e poderá eventualmente acontecer agora no FAF. Mas não há dúvida que, para mim, de todas as jornadas, não é porque pontualmente fique arredado de nada, mas efetivamente 4 derrotas consecutivas para o Real Madrid aqui desta liga, em termos financeiros, em termos financeiros, acho que vai ser um ponto importante. Uma nota também que tem andado, eles andam para os pingos da chuva, até porque está a chover. O Sporting B
temos que dar uma palavra, porque tem estado, apesar da Youth League, apesar de... Foram 8 convocados da equipa B para Exatamente. o sul do E depois há uma coisa que, por exemplo, pouca gente sabe, que o Sporting depois ainda participa num campeonato em Inglaterra. Esta equipa ainda vai jogar em Inglaterra, volta e meia, meio da semana. Mas apesar de... Não, vão jogar, não é a Youth League. Para além dessa Youth League, eles jogam num campeonato de reservas. Por exemplo, vão jogar... Sim. De qualquer maneira, Vai jogar, por exemplo, contra o Fulham esta semana, o Sporting. Uma palavra para o Sporting, que eu por acaso estive a ver o Varzim Sporting B. O Varzim fez uma excelente exibição. O Sporting, evidentemente, com algumas dificuldades, mas o que é certo é que, em termos de resultados, as coisas estão a acontecer. Vamos agora então olhar para a fase de manutenção, onde o São João de Beira perdeu em terreno de Trofense por 3-0. Jornada 4, Anadia 2, Vila Verdense 0, São Joanense 1, Braga B 1, Trofense 3, São João de Beira 0. A classificação dita que nesta altura o Braga B é líder com 17 pontos, segundo Trofense com 14, terceiro São João de Beira com 11, quarto Anadia com 9, quinto São Joanense com 5, sexto Vila Verdense com 4 pontos. Vítor, o que é que se passou na Trofa e o que é que pode implicar esta derrota do São João de Beira no Trofense para a manutenção na Liga 3? Aconteceu que o Trofense marcou 3 golos, marcou 2 golos e meio e o São João de Beira não marcou nenhum. O São João de Beira começou melhor, o São João de Beira teve 2 oportunidades de golo nos primeiros 30 minutos, não conseguiu concretizar e depois o Trofense, em 2 jogadas de perigo durante o jogo, faz 2 golos. Não foram superiores, o resultado é enganador, naturalmente. Não estou aqui a tirar mérito ao Trofense que marcou e quem marca mais do que o outro vence. Nós marcámos na própria baliza, o terceiro golo foi na nossa própria baliza, mas pronto, o Trofense efetivamente teve 2 ou 3 oportunidades, marcou 2 vezes. O São João de Beira, desde que jogou contra o Rio Ave, ainda não fez nenhum outro jogo com a qualidade que estava a fazer. Nota-se isso. O João Vitor ainda não marcou, há 4 jogos que não marca golo. Ontem faltou-nos também o Paulo Lima, que é importante no meio campo para a manobra da equipa, porque ele destrói e constrói, e ontem se calhar teria-nos feito mais falta o José, que ficou no banco, porque é um jogador que conseguia suster a linha média do Trofense e não conseguimos em alguns momentos. Agora, é muito fácil analisarmos o jogo depois do jogo acabar, somos todos fantásticos a fazer análises depois do jogo acabar. Certamente que também a própria equipa vai fazer essa análise, aquilo que correu menos bem, vai corrigir e vai no próximo jogo em casa contra o Braga B, vai fazer melhor. E... Acertas muito nos números do Euromilhões à segunda-feira, não é? Não costumo jogar Euromilhões. É a tua sorte, pois eu normalmente os números do Euromilhões acerto sempre à segunda-feira. Pronto, mas eu não o costumo problema é que havia de jogar. ser à sexta. Mas sim, pronto, o Trofense fez esta... a conquista dos 3 pontos. Nem aí, porque o Euromilhões é só à terça. São... Pois é à terça e à sexta, não é? É a terça e sexta. Terça e sexta. Para verem como eu jogo tanto. Foi apenas um jogo menos feliz, apenas custou 3 pontos, mas nós temos a possibilidade de... Eu escrevi aqui nas minhas notas, não temos nada perdido e não temos nada garantido em relação à questão da tua pergunta. Nós não temos nada garantido neste momento, esta derrota não nos faz perder nada também neste momento e portanto, São João de Beira certamente que vai fazer tudo ao seu alcance para garantir a manutenção o quanto antes. Bem, no que toca à jornada, eu diria vitória natural da equipa do Nadia sobre a equipa de Vila Verdense. Eu penso que aqui é um bocado de sequência natural da coisa, permitam uma expressão. São Joanense, apesar de ter estado a vencer o Braga B, acabou por empatar 1-1 e não conseguiu capitalizar o que poderia ter sido algo mais importante no jogo, porque se tem conseguido vencer estaria numa posição bem mais favorável neste momento no campeonato e o São João de Beira acaba por perder da forma como o Vítor retratou, de forma mais ou menos fiel.
eu diria que aqui a nota de maior destaque vai para a equipa da Onadia, que precisava claramente de vencer o jogo e venceu de forma clara. A Sanjoanense está aqui a tentar lutar, tem sido até bastante competitiva, me parece, mas claramente também fico essa ideia de aqui vida muito complicada para garantir a manutenção. O que é certo é que com estes resultados todos, o São João de Ver ainda não está literalmente a salvo do que quer que seja. São 10 jogos, falta um jogo para terminar a primeira volta, mas diria que rapidamente o São João de Ver, em condições normais, poderá selar a manutenção, que me parece que com mais 2 ou 3 pontos poderá ser definitivamente chancelada. Isto para os dois últimos. Para os dois últimos eu acho honestamente, eu acho que nem a Sanjoanense nem o Vilaverdense vão conseguir chegar aos 12 pontos. Acho muito difícil que consigam chegar aos 12, que fará aos 13 pontos. Francisco Chalão. Bem, a São João de Ver, tínhamos comentado a semana passada que era mais do que o resultado na trofa. Nas contas isto era perfeitamente normal, ganhar, perder ou empatar está sempre em cima da mesa em relação a qualquer partida. Teria que dar, ou pelo menos que a equipa desse uma resposta mais consentânea com aquilo que toda a gente reconhece em termos de valor e em termos de potencial, porque aquilo que tem vindo a fazer o São João de Ver não é por acaso, e não foi por acaso. Também já tinha alertado para isso. É muito normal as equipas que numa determinada prova, principalmente uma prova a eliminar como é a Taça de Portugal, em que se projetam muitas coisas, há sempre um luto que é muito difícil de digerir. Isto é histórico, e muitas das vezes os jogadores e toda a estrutura acaba por ter alguma dificuldade de assentar. O jogo, eu por acaso tive a observar também de uma forma transversal. Era um jogo dividido. É evidente que uma equipa que sofre 2 golos praticamente no término da primeira parte e logo de seguida praticamente a bola vai ao centro e sofre novamente um golo, 2-0 ao intervalo, acaba por arredar todas as situações. As contas, evidentemente, na minha perspectiva, a questão do Trofense e do Braga B são as únicas que estão a salvo qualquer tipo de percalço. Todas as outras, como diz o Vítor muito bem, nada está garantido. O São Joanense também, por aquilo que eu vi, jogou muitíssimo bem contra o Braga B, e o Braga B é na verdade uma grande equipa, e acho que também é um desafio. O São João de Ver Braga B, que é o próximo encontro, saber que tipo de performance, como o São Joanense teve perante o Braga, em que só sofre o gol de empate precisamente num canto também, mas efetivamente acho que tem que haver aqui também o tal orgulho, que vai de certeza absoluta jogar a favor de São João de Ver, até porque em casa com o apoio do público é capaz de se transcender. Não está nada também em causa, está tudo embrulhado. A verdade é que joga contra uma equipa que está descomprometida completamente em relação à classificação, e o São João de Ver precisa só de pontuar, nem que não seja de uma forma vitoriosa, mas de uma forma a pontuar. Rodrigo Nunes. Tudo o que eu possa dizer sobre o São João de Ver vou-me repetir, já falei muitas vezes sobre isso. Há qualquer coisa eu também não estou por dentro e não acompanho tanto como o Vítor e como outros. Eu a semana passada vaticinava de que o São João de Ver ia agora ter jogos difíceis com as equipas mais apetrechadas e que se calhar ia fazer melhores resultados do que com as de cá de baixo, porque as de cá de baixo nunca fez bons resultados. O que é certo é que também perdeu com os melhores, coisa que já há muito tempo que o São João de Ver não perdia um jogo com equipas mais apetrechadas. Portanto, eu acho que não vai acontecer nada. Perdeu contra o Rio Ave. Mas não mereceu a ver mas foi a melhor equipa em campo. Portanto, é isso realmente que eu não consigo ter uma explicação para isso, também não sou eu que a tenho que ter, mas que alguma coisa se passa-se. Ainda bem para o São João de Ver que é de baixo, mesmo até, como disseram, até jogaram bem, quanto ao Braga, não ganharam, porque se tivesse ganho a coisa começava a complicar. Também não estou a somar pontos, o São João de Ver também não está, mas a diferença reduziu um ponto.
Se reduzir um ponto por jornada, o São João de Ver precisa de fazer mais pontos. Estás com glorosa na boca. Opa, não sei Estás porquê. com glorosa na boca. Não sei porquê. Já Já está a dar as boas-vindas, já está a dar... Já estou a ficar preocupado. Portanto, estava eu a dizer, se o São João de Ver perder um ponto para o segundo a contar do fim, todas as jornadas, já não precisa de fazer mais ponto nenhum. Acho eu que falta menos jornadas do que pontos de diferença. Para acho que é um ponto por jornada. São 6 jogos que faltam. Pronto. Ou seja, Faltam 18 tem que ganhar, pontos. Faltam tem que estar ganhar 18 o pontos. próximo para arrumar com as contas e para eu achar que afinal não se passa nada no São João de Ver. Ó Filipe, deixa-me só corrigir, eu estava a fazer mal as contas, eu estava a dizer 12, 13 pontos, não, é 14 pontos. 14 pontos, pelas minhas contas, é que é mesmo o suficiente para selar. Isto porquê? Eu acredito-me que a São Joanense pode vencer os 2 jogos ao Vila Verdense, em condições normais acho que isso pode acontecer. Próximo jogo, tens o Vila Verdense. E aí fazia 13 pontos, ok? Eu fazia 11 pontos. 11 pontos, mais uma vitória eventualmente que possa ali surgir, ou mais um ou outro empate, é que os 13 pontos poderiam não chegar para fugir, entre aspas, à perseguição da São Joanense. Portanto, eu diria que os 14 pontos, em absoluto, não tenho dúvidas. Vai a Vila Verde. O São João de Ver vai a Vila Verde. Vai a Vila Verde e a São João da Madeira. E a São João da Madeira. Não, mas eu percebo aqui as contas e a minha mentalidade é igual àquilo que eu dizia sobre o Lourosa. Jogo a jogo. Certo. Obviamente que temos aqui alguns jogos pela frente. Mas o São João está melhor que o Lourosa, em termos classificativos, em termos de objetivos e de olhar para a classificação e para os pontos. Está melhor que o Lourosa. Porquê? Porque está uma diferença maior do que o Lourosa está do quarto. E tem menos jogos para disputar. Sim, cada um na Os sua objetivos cada um na diferentes, sua. claro, Sim, mas eu acho é mais que nós. fácil para o São João de Ver. Eu acho que nós. Do que o Lourosa subir. Claro. Eu acho que nós, e por aquilo que também Também aqui não. fomos unânimes e também por aquilo que é a valia da equipa, eu não quero, e a equipa também não quer, garantir a manutenção. A equipa tem orgulho, a equipa tem brio e vai querer, primeiramente, garantir a manutenção, naturalmente, é o primeiro objetivo, mas vai querer somar o maior número de pontos possível, até porque é uma questão de brio, é uma questão da carreira deles, porque a última imagem do campeonato é aquela que vai também condicionar eventuais propostas para os jogadores no final da época e, portanto, se nós andarmos aqui a tentar somar o pontinho, a fazer contas aos pontos que os outros perdem, naturalmente que todos ficamos a perder. Perde o clube. Tu já puseste a hipótese, eu vi o São João de Ver, portanto não falo de cor, eu vi o São João de Ver tem jogadores de grande qualidade. Sem dúvida. Muita qualidade. Já puseste a hipótese que esses jogadores que eu considero de grande qualidade e podia-te enumerar aqui 5, 6, já têm contrato para a próxima época com outros clubes. Não vejo isso como impossível. Não vejo isso como impossível. Aliás, até eu disse aqui já há algumas semanas atrás que encontro na equipa de São João de Ver vários jogadores com potencial e capacidade para jogar a segunda liga, pelo menos. Pelo menos. Portanto, é normal, nós estamos em março, e que as coisas comecem a compor para vários daqueles jogadores que têm sido ultra regulares, que marcaram a diferença. Porque nós não temos só bons jogadores, nós temos uma boa equipa a jogar futebol. Portanto, quer dizer que aquele conjunto de jogadores também formam uma equipa. Obviamente que há jogos mais felizes, há jogos menos felizes. Não ponho nada em questão que possam haver já vários clubes interessados em vários jogadores que estejam de ver. Fico muito feliz. Porque se eles não têm contrato que sejam de ver, a partir de janeiro podem Rodrigo, assinar para outro clube qualquer. Fico muito feliz por vários jogadores que estejam de ver poderem dar o salto na sua carreira. Fico triste enquanto clube porque naturalmente perdemos essa qualidade. Mas por outro lado fico feliz por aquilo que Barbosas, João Vítor, Paulo Lima, não quero ser injusto com ninguém, mas há vários jogadores que sejam de ver, o Rebelo, o Dani, o Berna, portanto, há ali um conjunto de jogadores que naturalmente vão ser cobiçados, porque jogaram ao longo da época o suficiente para poderem ir para uma equipa da segunda liga que disputa a subida
ou ir para uma equipa que disputa manutenção. Mas o São João de B, se quer crescer, não pode desbaratar ano a ano os seus melhores jogadores. Tem Rodrigo, que tentar cativá-los e clube, fazer contrato. O Lourosa não queria perder vários jogadores que perdeu a época passada. Mas o futebol nós sabemos que é também números. O Feirense não quer perder os melhores jogadores, nem na formação, nem nos séniores. Mas o futebol dita regras e o mundo do futebol, financeiramente falando, dita regras. E eu fico muito contente que, por exemplo, um Barbosa, que é um excelente capitão, é um jogador que dá tudo pelo clube, possa para o ano subir na sua carreira profissional. O João Vitor, naturalmente, todos sabemos... Mas gostavas de mais ser ficasse todos. E mais 2 ou 3 Claro vocês que lutavam sim, para subir. mas eu gostava de poder dizer isso e poder ser eu a pagar Não és tu a para pagar. poder ir lá ficar. Porque eu dizia, quero que eles fiquem lá os O São melhores. João de B tem uma SAD. Rodrigo, E mas normalmente, segundo dizem, as SADs têm sempre muito dinheiro. pronto, é o que dizem. Sim, É o que dizem. Agora, eu gostava que vários dos nossos jogadores ficassem, mas naturalmente que as coisas não são assim. E portanto, se eles forem desejados por outros clubes, que sejam muito felizes, eles que vistam e vestem a camisola com honra até o último dia. Aquela equipa é uma equipa que nos enche de orgulho, nós vamos garantir a manutenção, nós fizemos uma carreira na Taça de Portugal. E só uma catástrofe Que é é- que o campeonato não está feito para o São João. Exatamente. Só uma catástrofe. Só uma catástrofe. Portanto, foi aquilo que eu disse há bocadinho. Foi um jogo menos feliz, menos conseguido, mas nós vamos no próximo jogo recuperar e vamos dar novamente mostras de que somos uma grande equipa. Sim, pelas contas do Jorge, o São João está a uma vitória da tranquilidade. Eu vou ser rápido. Mas eu quero mais que uma vitória, Rodrigo. Tá bem. Eu e a equipa. Eu agora Eu estou e a a equipa. pôr as coisas. Eu só para- queria ouvir o Américo Teixeira. Não, eu vou ser rápido. Eu queria dar razão, de facto, de uma vez por todas ao Rodrigo, de que vaticinou já há muito tempo de que havia 2 equipas que iam descer, que era o São Vila João- Verdense o e São o Joanense. São Joanense. E o Vila Verdense. E acrescentou, lamentavelmente, também a São Joanense. E o resultado da outra semana veio agravar, portanto, isto. Porque quer a gente queira, quer não, podemos fazer as contas que quisermos, os 3 últimos já saem dali os 2. Dos últimos 3 que lá estão, saem 2. E esta é a verdade. E a outra coisa que eu gostava era que, de facto, os das 2 equipas de amarelo, porque uma era o Lourosa, subissem Uma à já segunda vai ser liga. difícil. Uma dessas. O que é certo é que na próxima jornada teremos então, também no sábado, São Joanense, Vila Verdense, São João de B, Braga B e Nadia Trofense. Têm que ser muito breves na análise. Vitor? Eu já falei, portanto, eu espero que a equipa volte àquilo que é a sua capacidade. Acredito que a equipa vai sentir esta derrota e vai querer fazer melhor no próximo jogo. Nós, adeptos de São João de Beira, lá estaremos a apoiar a equipa. Esteja a chover ou esteja sol, lá estaremos e vamos ajudar a equipa a levantar-se desta derrota que tivemos na trave. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não. Só? Acho que eu já tinha falado sobre este Então jogo. vamos passar para a segunda liga, até porque estamos em contagem decrescente, temos que terminar o programa, mas jornada 25, Feirense 0, Chaves 1, Penafiel 3, Alberca 2, Felgueiras 2, União de Leiria 2, Torriense 3, Passos Ferreira 0, Mafra 0, Porto B 0, Marítimo 1, Académico Viseu 1, Oliveirense 0, Vizela 1, Benfica B 0, Portimonense 0 e terminou há pouco o Leixões 0, Tondela 1. Nesta altura, líder Tondela com 45 pontos, segundo Penafiel com 43, terceiro Alverca com 42, quarto Chaves com 41, os mesmos de Vizela, sexto Benfica B com 40, sétimo Torriense com 39, oitavo Leiria com 37, nono Feirense com 36, décimo Académico de Viseu com 34, décimo primeiro Portimonense e Felgueiras com 30, décimo terceiro Marítimo com 29, 14º Passos Ferreira e Leixões com 27, posição de liguilha descida Porto B com 22 pontos, é o 16º classificado, Lanternas Vermelhas Oliveirense 17º com 21 e Mafra com 18 pontos, é mesmo o último classificado. Rodrigo Nunes, o que é que há a dizer da derrota do Feirense em casa com os Chaves, do momento da tabela classificativa do Feirense e também da segunda liga onde estamos já bem dentro do último terço do campeonato? 2 semanas para chegarmos à terra, para pousarmos os pés no chão e percebermos que tudo aquilo que o Feirense fez até há 15 dias foi muito bom. Fica sempre aquele amargo de que se calhar faltou mais um bocadinho e que se podia fazer, e não sei se era possível, mas podia-se fazer mais qualquer coisa para que isso fosse possível esse bocadinho.
Já sei que vão dizer que matematicamente ainda tudo é possível, de que só estamos a não sei quantos pontos da hipotética subida, mas o Feirense, acho que neste último fim de semana, decretou o manter-se na primeira divisão e, mais uma vez, repetir-me e esperar pelo Lusitânia de Lourosa para a próxima época. Ainda esperei que o Lourosa, subindo o Feirense, só para ser teimoso, ia subir também, e assim já voltávamos a não nos encontrar, mas para o ano vai se concretizar aquilo que eu ando a dizer há muito tempo, e que as pessoas até podem pensar que eu estou a dizer isto só porque me apetece dizer, mas não, acho que o Feirense só tem a ganhar em jogar com os clubes de vizinhos. Eu cheguei ao Feirense em 2001 e tinha apenas como adversário o Sejão de Ver, a Rifanense, na mesma divisão do Feirense, e o Feirense saiu-se muito bem com esses adversários, e foi um ano histórico para todos, e inclusive para o Feirense. Se falas da Rifanense, eu vou passar para o Jorge Silva, não é? Portanto, mas para falar de Feirense, neste caso. Bem, falando genericamente sobre a jornada, bem, eu acho, honestamente, que o percurso que o Feirense fez foi um percurso muito, muito interessante. Agora, como já se tinha aqui, de certa forma, antevisto, era um percurso que tinha tanto de interessante, como se percebia que não tinha depois grande base para se prolongar muito mais no tempo, devido a algumas dificuldades que a equipa tinha na constituição do seu plantel quando comparado com outros competidores. No que toca à jornada em si, continua aqui vida muito complicada para a equipa do Marítimo. Precisa somar pontos. É verdade que esta semana somou um ponto dentro da equipa do Académico de Viseu, mas precisa de somar mais, porque há equipas aqui para baixo que eu acho que vão... É piores. É verdade, mas o Marítimo, em relação ao terceiro a contar de fim, já são muitos pontos. Não sei, tens aí a classificação. O Marítimo tem 29, o Tem Porto B pontos. tem 22. tem 22. O Porto já nem vai fazer 29. Faz parte. Mas o Faz, Marítimo, eu acho que faz. Está decidido os três Pior últimos. está o Leixões e o Passos A Ferreira. não ser que o Porto B tenha... E dos 5 primeiros, 3 A não ser que o Porto B tenha intenções de descer, não parece que seja esse não parece que seja esse o projeto, que seja o Porto B descer. Eu acredito mais jornadamente. Mas vai começar a ter aqui eu desafio-os a ouvir as declarações do técnico do Porto B no final da partida deste fim de semana. Não ouvi. O que é que ele disse? Não, porque foi questionado pelo repórter relativamente ao aumento da tabela classificativa, e foi perentório o treinador a dizer que o projeto para o Porto B é formar jogadores para a equipa A, e que muitas vezes até na própria segunda liga o contexto é mais complicado. Portanto, eles falam isso na formação do Feirense. Ele- Se damos sempre aquele lutar para ficar na primeira divisão nos escalões todos, às vezes pode ser uma estupidez. mas atenção que Aí temos que lutar pelos resultados, e a formação às vezes... Se ele disse, I rest my case. Eu ia dizer que... Não, mas Jorge, permite-me permite-me dizer, eu tenho que terminar aquilo que foi a intervenção dele. Depois diz no Ninguém final. quer descer. Exatamente. Ninguém quer descer. Ele diz que estamos aqui para lutar pela manutenção, portanto, ele fala sobre isso, mas em todo o discurso daquilo que foi a análise ao jogo, fala daquilo que é o papel da construção do jogador, da promoção dos jogadores para a equipa A, e até daquilo que é o perfil de uma segunda liga, que às vezes dificulta esse perfil de construção Também do jogador. É um discurso que ele tem que passar, não é? Está a descer e vai passar aqui outro discurso. Mal era, Esse. senão ia-lhe correr mal a coisa. Bem, mas olhando aos outros resultados, nota para a vitória da equipa do Vizela, continua num percurso Está a ser a claramente melhor ascensional. equipa até o momento. Não sei o tom dela, Claramente. hoje ganhou no Ganhou Leixões, um está zero. perto com toda a gente. Ganhou 1-0 o tom dela. E uma nota para um incidente que aconteceu no Penafiel Alberca, que eu acho inacreditável. Como é que, porque, é que parecendo que não, aquilo não é o distrital, é uma competição profissional, que não sabia que havia sequer um alerta amarelo que estava a decorrer em todo o país por causa de uma coisa que se chama vento. Já nem boa chuva, vento, e não precaveu que aquela estrutura basicamente estava sujeito ao vento e que podia cair. Felizmente que tudo não passou tanto quanto eu sei, uns pontos na cabeça, mas podíamos estar aqui perante um cenário que era, quer dizer,
que é uma A estupidez. Liga devia às vezes cair em cima dos árbitros, que eles cometem muitos erros, mas a plataforma não. É uma estupidez pegada, permita uma expressão. Com rodas ainda por cima. Com rodas ainda por cima, exatamente. O que aconteceu e que me leva a pensar cada vez mais que a Liga posso dizer muito profissional, mas ao contrário do que diz o senhor, agora Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, para ser verdadeiramente profissional ainda lhe falta muito. Francisco Só? Bem, foi uma jornada super interessante naquilo que é a observação. Em relação ao Feirense, efetivamente, tem dois resultados negativos. Curiosamente, não marca nenhum gol. Curiosamente, sofre golos nos dois jogos, que era a melhor defesa. Num jogo que eu, por acaso, estive a observar no estádio, num jogo nem sempre bem jogado, também as condições climatéricas não ajudaram. Nem foi um grande Chaves que venceu o Feirense. Foi um Chaves que foi pragmático, foi um Chaves que foi mais seguro do ponto de vista daquilo que era a sua organização. Tentou sempre gerir bem os momentos do jogo e foi também feliz naquilo que foi a primeira grande fugida à baliza, conseguir marcar. E depois, efetivamente, também é preciso dizer que o Feirense não teve muita capacidade para lá chegar. Uma nota para mim importante é que 6 pontos distam o primeiro ao 7º classificado. Sendo Já não é o Feirense. Já não é o Feirense, evidentemente. Não, já não é o Feirense. Mas 6 pontos distam o Feirense do terceiro classificado. Portanto, exatamente, eu ia chegar por aí. Mas 6 pontos distam, efetivamente, o Feirense do terceiro classificado, que é o Alverca. Queria também dizer, como nota daquilo que é a observação, o Vizela está a constituir-se como uma equipa em termos de performance, em termos de jogo, em termos de qualidade de jogo, qualitativos, é a equipa que melhor está a apresentar o futebol num campo muito difícil, que é o Oliveirense, numas condições terríveis para a prática do futebol. Foi uma equipa em que teve na sua organização defensiva um suporte para aquilo que foi a sua capacidade ofensiva, porque criou N ocasiões de gol. Também o Ricardo Ribeiro infelizmente lesionou-se gravemente num lance que até foi anulado no pseudo-golo do Vizela, mas foi um jogo muito, muito proativo, muito dinâmico da equipa do Vizela. Como nota positiva, também voltando à parte de cima da tabela classificativa, e até porque eu nunca confiei muito no Penafiel, e vou ter que dizer porque também observei o Penafiel Alverca, surpreendeu-me pela positiva o jogo do Penafiel. Não me surpreendeu a vitória, porque ganhar o Penafiel tem ganho de uma forma até sofrível, mas tem ganho. A qualidade do jogo do Penafiel em relação ao Alverca, que tinha tudo e mais alguma coisa, posso-vos confidenciar isto já agora, as pessoas que também nos ouvem gostam de ouvir isto. Cada atleta do Alverca tinha 1.500 euros de prémio para ganhar em Penafiel. Houve mais investidores que entraram no Alverca e, portanto, eu sei, um deles joga no Real Madrid, por exemplo, para o Vini Júnior. 1.500 euros para ganhar. Não sei se foi pela 1 hora de atraso no jogo, né? Porque isto aconteceu. A verdade é que o Penafiel foi melhor em todos os sentidos. E embora o resultado, quem não viu o jogo, possa parecer que foi um resultado muito apertado, o Alverca apareceu sempre no jogo por mero acaso, por coisas que aconteceram de uma forma que lhes permitiram empatar. É por isso que empatar. eu fico triste, é por isso que eu acho que no Feirense faltou um bocadinho. O Jorge disse, nós sabíamos que o Feirense um dia, quando vimos lá Alvercas e Penafiéis e não sei quanto, acho que o Feirense também podia lá estar. O Feirense podia-se aproveitar do nivelamento da segunda liga por baixo. Eu às vezes digo isto aqui, acho que este ano é claro. Outra nota para duas equipas do Leixões e Passos Ferreira estarem na antecâmara da descida da divisão nesta altura é uma coisa surreal. Só não deixem porque estão como o Sejão devia estar em relação à Sejonense e ao mas os próximos as próximas 3 jornadas vão ser decisivas para isso. E curiosamente também os aflitos, na guerra dos aflitos, o Mafra e o Porto foram os únicos que pontuaram porque mais ninguém ganhou. Portanto, desde Leixões, Passos Ferreira, o Passos Ferreira é uma coisa, é também um caso de estudo. É um caso de estudo. E é que o Passos Ferreira para a semana também tem um jogo fácil. Vai jogar em casa. Vai jogar a Vizela. O Carlos Fangueiro, que teve dois clubes este ano, deve estar a pensar para onde ele vai e as coisas começam a correr mesmo mal, porque nesta altura está o Leixões e está o Passos Ferreira iguais, 27 pontos.
Não, eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que foi dito. Referir sempre, portanto, os dois clubes de que são mais próximos. Referir o Feirense, portanto, enfim, o Rodrigo já disse tudo. Não quero dizer com isto de que não consiga ainda lá aproximar-se. Está feito. Vai em ser termos um resto matemáticos. do campeonato Pronto, tranquilo. mas ele com mais conhecimento, porque conhece, portanto, o Feirense melhor que ninguém. E é o Oliveirense que estava com uma tendência de vitórias, portanto, ter partido contra a melhor equipa, segundo dizem, portanto, aqui, que eu não, sinceramente não acompanho, mas o Vizela parece-me de que é de longe, isto Está é certo neste unânime, momento. de que é de facto a melhor equipa, mas o Oliveirense, de facto, parece-me que lhe deu, portanto, muita luta, porque também vinha de uma tendência vitoriosa de tentar sair dos últimos lugares. De qualquer das maneiras, os meus parabéns para o Feirense, porque já resolveu o problema, o grande objetivo que era não estar preocupado. Agora com para o o ano ano temos passado. outro, é ficar à frente do Lourosa. Mas aí vai ser muito difícil. Vítor, para terminarmos. Olha, eu também estive a ver o Feirense Chaves, de facto concordo com o Mr. Chaló. Não foi um grande jogo de futebol, também as condições climatéricas não ajudaram. As equipas muito calculistas, era muito importante, sobretudo para os Chaves, não perder na feira. O Feirense também não teve aquela capacidade, aquela qualidade de jogo que vinha fazendo ali no início da época. O Chaves mais matreiro, mais maduro, aproveitou alguns momentos de jogo para, quando o Feirense queria respirar, o Chaves ajudava a acalmar a bola, que às vezes quando ficava assim um bocadinho nervosa. Pronto, e portanto, no cômputo geral, acho que um empate aceitava-se também entre as duas equipas, mas tendo em conta a maturidade e a esperteza dos Chaves, também se ajusta a esta vitória. Aquela expulsão do jogador dos Chaves acho que é tremendamente injusta. O Canizares não tem nada que se lá meter quando o jogador está com queimbras. Pronto, mas uma boa vitória para os Chaves, uma derrota para o Feirense a jogar em casa, que pelo menos almejava o empate. Não dou o Feirense perdido na tabela da manutenção. Acho que os jogadores e a equipa vão querer continuar a somar pontos, mas pronto, será o que será. Depois, para dar aqui mais uma perspectiva do Vizela e Oliveirense. O Vizela há 10 jogos a somar pontos, há 10 jogos, portanto não perde há 10 jogos o Vizela, e algumas vitórias até bastante contundentes, e o Oliveirense não perdia há 7 jornadas. Portanto, Não, tinha perdido na feira. Inversidamente, mas perdeu. Exatamente. Sim, fez uma derrota e 7 jogos. E portanto, era um jogo que era interessante para ver se estes 14 jogadores novos que vieram para o Oliveirense também iam fazer moça ao Vizela. Mas o Vizela é uma equipaça. É uma grande equipa, joga muito à bola e portanto naturalmente que chegará ainda mais no topo da tabela rapidamente e seguirá em condições normais e em condições anormais, como dizia o outro, um dos que vai subir à Primeira Liga. Depois, uma curiosidade: há um certo risco do Porto B e da Oliveirense para o ano disputarem a Liga 3 com o São João de Ver. E portanto, porque dos três, se estes três descerem, Porto B e Oliveirense vão ficar na Zona Norte e vão disputar a manutenção na próxima época, ou melhor, vão disputar a Liga 3 na próxima época com o São João de Ver. E portanto, é uma curiosidade. Perdemos o Lourosa neste campeonato, ganhamos o Oliveirense e o Porto B, que são também clubes interessantes de perceber. Leixões. Não creio. Mas logo veremos. Não, espera. Tu ganhas diretamente, ganhas o Mafra na Liga 3. Depois provavelmente O Mafra Oliveirense. irá para a Zona Sul. Provavelmente Oliveirense. O Porto B irá a play-off.
Estou a dizer, se o Porto B e a Oliveirense descerem, Está bem. se descerem estas duas equipas, Em termos de receitas, estão aqui a falar. Já podem pagar mais alguns jogadores de São João de Ver para ficar. não sei. Mas o Porto B leva alguém. Na próxima jornada vamos ter. Pelo menos aqueles que são adeptos do Porto Temos e do mesmo que São João acelerar. de Ver Temos mesmo que acelerar. vão ter uma vontade Epá, desta eu- de Na ir próxima ao estádio. jornada teremos Portimonense, Só se Feirense, for Alberca, Torriense, Académico Viseu de Penafiel, Marítimo de Felgueiras, Chaves, Oliveirense, Tondela, Benfica B, Leiria, Mafra, Porto B, Leixões e o Vizela Passos Ferreira. Apenas uma antevisão para o Portimonense, Feirense, Rodrigo Nunes. Não conta para nada, nem para um nem para o outro. E é uma viagem longa, como o caraças. Uma sexta-feira, 7 menos um quarto. Ainda por cima, à sexta-feira, aquilo podia ser importante assim. Podes lá ir ao Algarve. Eu ia na sexta e vinha só no domingo. Tenho Olha, lá casa. é uma cidade. É o meu segundo conselho. Olha, então é o teu e o meu. Portimão. É o teu e o meu. Adoro Portimão Exatamente. e acho que era uma excelente viagem de Portimão. Ias lá Eu tenho lá comer o casa, peixinho à beira-mar, eu tenho lá casa, na não. avenida. Não, eu costumo ir ao Alvor, mas também é muito bom. Portanto, era uma bonita viagem, mas assim com o tempo, quem é que vai da feira a Portimão? E também já não conta para o Totolão. Vamos então às notas finais. Jorge, começamos por ti. Olha, eu em termos de notas finais queria realçar efetivamente aquilo que sucedeu em Penafiel, porque encerra não só o momento de falta de profissionalismo, que o que eu acho que é alguma falta de cuidado na organização de competições profissionais que tem acontecido em Portugal. E quando eu falo em competições profissionais também podemos ir um bocadinho mais além. Por exemplo, na própria Liga 3. Ainda estava a ver o jogo de Lourosa no sábado e o momento da entrega do troféu de melhor jogador ao Bruno Faria foi, eu diria, quase hilariante. Porque, tendo em conta que há um delegado da Federação em cada jogo da Liga 3, por que razão é que tem que ser um delegado do clube Não, a o que diretor de pertence, comunicação. o diretor de comunicação, a entregar o troféu? Não seria muito mais simbólico se fosse o membro da Federação Portuguesa de Futebol? Mas E isso ele é, tem- mas ele isso tem que é estar a assim sempre. verificar as incidências. Exatamente. Pois, Não, mas não daria não para vai isso. haver incidências. Aquilo é mesmo a parte comunicacional. É uma parte comunicacional que, na minha opinião, faz pouco sentido. Mas que não está afeto, aí tem que dar uma nota, porque esse momento não está afeto à organização do jogo da Federação Portuguesa de Futebol, mas sim à organização do Canal 11. Pronto, mas de qualquer das formas, uma coisa é certa: quem está a transmitir, É como a Sport TV, é a mesma coisa. quem está a ver aquilo funciona muito mal, na minha opinião. E já agora outra nota: na Liga 3 prima precisamente pelo facto de exigir que os jogos sejam feitos em relevado natural. Nós sabemos que efetivamente há penalizações para os clubes que apresentam maus relevados, mas uma coisa também é certa: então vão ter que começar, se calhar, também a incluir nas medidas exigidas, é que esses clubes garantam o mínimo de condições de estadia a quem os visita. Porque quem vê o jogo, efetivamente, no sábado, ver a bancada, salvo erro, está a daquela luz, penso que não vi mal, Do Lourosa? onde jogou Lourosa, sim. Sim. A bancada de Mas frente. o Lourosa já estava habituado, foi Alcochete, foi a mesma coisa. Pois, mas a bancada de frente. E Alcochete, e ao Sporting. Mas não é isso. A bancada de frente tinha bancada coberta e estavam lá 15 pessoas a ver o jogo. Sim, sim. E do outro lado estava o pessoal todo do Estado de Lourosa a apanhar com água o jogo todo, Granizo. água, granizo, o que fosse, para do outro lado estarem 10 pessoas. É Humberto Teixeira. inacreditável. Não, ele tirou-me, portanto é dar daqui um abraço muito grande à Armada, porque de facto demonstraram uma coragem tremenda a estarem ali de pé, à chuva, o jogo todo. E uma constipação esta semana. E ainda esperarem que os jogadores viessem, alguns deles até estavam a abrigar-se com a camisola, porque estava a chover mesmo granizo. E a Armada normalmente é no mar, não é? Pois, mas a Armada é nós somos. Almirante, Sim, é mas nós somos. Nós somos água. mas a Armada, Não, sim, Armada- a Armada lusiternista é para todas as situações. É no ar, Neste no caso, com mar, água. na terra, em todo lado. Só no E céu a foi outra, o castelo. e a outra nota final Castelo era de ele. facto para o nosso Se os miúdo, pudesse deitar abaixo, para o Bruno Faria,
não só pelos 2 golos que ele marcou, foi a primeira vez que marcou um golo nos séniores, e isso é marcante para a carreira e para ele, para a motivação dele, mas é por aquilo que ele joga, de facto. É um jogador de que tenho quase a certeza que não vai ficar muito tempo no Lorose. Rodrigo Nunes. Costumo falar do feminino e esta semana não houve jogos do feminino, a não ser que as nossas sub-15 foram campeãs de Aveiro. Falar das outras modalidades, falar que fomos vice-campeões, temos um atleta que foi vice-campeão em trailer, tivemos uma campeã nacional na meia maratona, em sub-23, no futebol jovem masculino. Ganhámos os jogos todos dos escalões de futebol de 11, sub-13, sub-14, sub-15 e sub-17. Os sub-15 muito importante porque estamos na luta pela permanência na primeira divisão. Os sub-17 já estão mais tranquilos, são até neste momento os primeiros classificados da sua série. E o handball, que começou a última fase, a fase de campeão, para subir à primeira divisão. Não, a divisão de honra. Pronto, estamos na segunda. A divisão de honra e depois ainda a primeira divisão. Havia a elite era a última. É a elite é a primeira divisão, pronto. Depois há a divisão de honra. Jorge, fazes bem, não deixes cá brilhar. Não é isso. Não, o que eu queria dizer, eu pensava, não, Sr. Américo, ele tem razão. Eu pensava que a divisão da elite era depois da primeira. Não, a divisão da elite é a primeira. A divisão da elite é a primeira. Então, agora vamos para a divisão da elite. Bom, para a honra. É assim que se chama, é a Liga de Honra. É a divisão de honra. Para a segunda liga, basicamente. É a segunda liga. Estamos na segunda divisão e vamos ou para a honra ou para a primeira, sendo que a primeira é a última. É o topo da tabela, sim. Foi uma liga que foi criada há 2 anos. Uma vitória fora, em Faf. A ver se pelo menos no handball arrumamos com eles. Espera vocês no futebol. E foi um fim de semana em cheio para Francisco Sala. Olha, uma nota positiva para a Lourosa, porque é complementar, e principalmente uma palavra para o Pedro Miguel, porque quando entrou as coisas não estavam assim tão fáceis, e portanto é de alimentar a justiça complementar o Pedro Miguel, que tem sido um timoneiro à altura daquilo que é o objetivo do Lourosa. Outra nota também positiva, já agora, ao empate e ao resultado bem saboroso do Vitória no Betis de Sevilha. Muito difícil, portanto um resultado muito, muito importante. Como nota negativa, novamente o VAR. O VAR para mim continua a ser muito mal administrado e continua a passar impune àquilo que é os erros e os crimes cometidos praticamente todas as semanas. E outra palavra também negativa, àquilo que aconteceu no Bessa, com as palavras de racismo que obrigaram à interrupção de um jogo, em que isto, volto a dizer, isto está a tomar proporções completamente desumanas. Nós vivemos, estamos no século XXI, pessoas civilizadas, e acho que deve haver medidas severas para situações análogas. Para terminar, Vítor. Olha, uma delas é aquela também que o Américo já falou, porque há histórias de vida que nos inspiram e que nos dão aquilo que é o sabor especial de futebol. O Bruno e o Rui, que perderam a mãe com cerca de 10 anos de idade, 2 miúdos que são super humildes, super trabalhadores, como se diz no café, muito boa onda, chegam a este patamar de Lourosa, e eu acredito que o Bruno rapidamente irá para a Primeira Liga, porque é um jogador que a Primeira Liga gosta de ter. Fez dois golos, mais do que os 2 golos, é o trajeto de crescer sem a mãe, que é um pilar fundamental no crescimento de uma criança, e portanto dar os parabéns e desejar o maior sucesso ao Bruno e ao Rui, em particular, naturalmente Lourosa, mas estes 2 miúdos de 20 anos são histórias destas que inspiram muitos outros miúdos a poder também caminhar no futebol. Depois, uma nota para as muitas leoas malapeiras que vestem todas as semanas a camisola e o símbolo de São João de Ber, no fim de semana que fica marcado pelo Dia da Mulher, e nós em São João de Ber temos cada vez mais mulheres, quer como atletas, quer como dirigentes,
nas várias modalidades do São João de Ver e, portanto, a todas as mulheres do mundo e, em particular, às leoas malapeiras, um sinal de orgulho por tão bem representarem o nosso clube. A última nota, no passado sábado, a Associação Malapeiras Rolantes distribuiu mais de 20 árvores macieiras de Malápio, já ultrapassam as mais de 200 árvores espalhadas pelo Concelho, pelo Porto, por Coimbra, por Lisboa, onde vivem também malapeiros e quiseram requisitar a macieira de Malápio, e temos já neste momento mais de 40 reservas ou pedidos de reserva para em setembro ou em outubro voltarmos a plantar Portugal com macieira de Malápio, e a Associação Malapeiros Rolantes está muito feliz pela forma como a população acarinha este evento e esta reconquista da maçã malapeira em terras lusitanas. Não é para tirar ao comboio, pai, não? Não, é para comer e para cumprir o grande sonho de fazermos uma feira gastronómica em que a maçã malapeira será o ex-libris. Malapeiros to rule the world. Só uma nota, passou de 40 para 41 porque o Américo Teixeira também quer uma macieira de Malápio. Então tens que reservar, mas nós teremos várias dezenas de macieiras de Malápio em setembro ou outubro. Portanto, já fizemos em Xertia e temos cerca de 100 árvores para distribuir em setembro ou outubro. Portanto, a todos aqueles que queiram continuar a requisitar a maçã. Mas não há problema nenhum de eu levar para Lourosa o vosso símbolo. Vai ser anexado à custa disso. Ainda hoje entreguei a um senhor da Rifana, ontem às 9h30 entreguei a um senhor do Porto, ontem à tarde distribuí 2 para Lisboa e, portanto, há muitos malapeiros neste país. Chegaremos a entregar maçãs também para outros pontos do mundo e, portanto, nós temos na Associação Malapeiros Rolantes esta ambição de reconquistar a maçã malapeira e toda a comunidade tem-nos acarinhado muito com esta iniciativa. Em casa de um sajoanense existem pelo menos 2 malapeiros. Terminamos assim o nosso Sintonia de Ataque de hoje. Obrigado pela vossa presença, obrigado aos melhores ouvintes do mundo, os ouvintes da Rádio Sintonia. Terminamos o nosso programa, regressamos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Boa noite.